Olá, queridos estudantes! Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e é com muita alegria estou aqui com o professor Sâmio, Rosimar aqui no estúdio, né? Dando essa equipe técnica, dando esse suporte para que a aula chegue até você, querido estudante do terceiro ano da mediação tecnológica do nosso querido estado de Rondônia. Um abraço aos professores presenciais, com muita alegria. Agora, já ouviram falar sobre linguagem, gente? Vocês estudaram no componente curricular de língua portuguesa. Só que é uma linguagem, assim, no sentido análise filosófica, ou seja, como ela surgiu, o que é a linguagem, numa perspectiva do conteúdo, né, de filosofia. Então, vamos lá para a nossa aula, olha aí. Linguagem, pensamento e cultura, gente. Nós vamos fazer uma breve introdução do que é linguagem, também para que serve a linguagem, também linguagem, pensamento e cultura, a relação entre eles. A gente vai fazer uma perspectiva, né? Linguagem, pensamento e cultura. Inclusive, veja bem, olha só, já trazendo, vem aqui comigo, ó. Vocês viram aí. Viram que eu falei, fiz assim, ó, filosofia, o sinal, professor de Libras aqui, é um estilo de linguagem, tá? Libras, né, temos essa perspectiva, ou seja, transmitir para as pessoas, né, a interação, comunicação através de formas distintas, né? Para ouvir, falar, tocar e também os gestos. Olha isso, amo vocês, né? Então é com muita alegria que a gente tem essa perspectiva de apresentar, né, esse contexto da linguagem. Vamos lá? Olha aí. O que é linguagem, gente? O conceito, né, no âmbito da linguagem, a gente se comunicando aqui, ela é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, tá? Estabelecer diálogos os nossos semelhantes e dar sentido à realidade que nos cerca. Aranha Martins, né? E Martins vai dizer isso. Então, assim, a linguagem em si, ela tem, né, o objetivo de dar sentido, né? Você analisa o seu pensamento, você comunica o seu pensamento, raciocina ele e transmite. Exemplo, tive um sonho, surgiu algumas imagens de pessoas que estavam no meu sonho, e eu quero transmitir esse sonho para alguém. Então, eu quero comunicar o meu pensamento para o professor Sâmio, o meu sonho. Então, eu raciocínio, tento lembrar aquilo que eu sonhei, e mais ou menos as imagens que vierem, né, daquele sonho, eu vou comunicar para o professor Sâmio. A gente vai criando essa interação. Vamos lá? Voltando, olha aí. Conceito lá no dicionário, eu trouxe também nessa perspectiva, tá? É uma expressão de pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais, aqui, ó, Libras, né? Então, o que as coisas significam, voz dos animais também, uma linguagem que eles criam, o estilo e conjugação dos verbos. Então, tá aí 5 parâmetros, né, que o dicionário vai nos apresentar. Então a gente fica com essas duas aqui, ó. Expressão de pensamento pela palavra, pela escrita ou por meio de sinais. Também por meio de imagens, ó. Também é uma forma de expressar a linguagem. Por exemplo, o conceito de linguagem. Toda linguagem é um sistema de signos. E o que é signos? Estar no lugar do objeto e se substitui ele, né? Se torna uma representação dele.
É um objeto que pode ser representado por várias maneiras. Então tá aqui, ó, um signo, um sinal. Que sinal é esse? Qual é essa plaquinha? Qual é o sinal que ela está expressando? Nós conhecemos sinais, já iniciamos na vida, no trânsito, com aquele o verde, o amarelo e o vermelho. Então, muitas pessoas já sabem, né, no cotidiano que o sinal verde pode seguir, o amarelo dá uma atenção e o vermelho pare. Esse sinal que nós temos aqui, ele, uma perspectiva, olha, é uma pista para bicicletas. Aquele que vem no veículo sabe, olha, tem uma placa ali, já diz tudo, ó, tem ciclista na área. Em alguns momentos pode ser um animal ali dentro, um estudante, olha só, escola, atenção, escola. Qual seria lá o sinal? Faixa de pedestre, qual seria o sinal ali, um objeto? Então são signos que nós utilizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se você, quando chegar o momento, os 18 anos, for tirar a habilitação para dirigir carros, motocicleta, etc., vocês vão estudar vários, tá? Vários sinais, vários signos, várias placas de trânsito. São muitas mesmo, até cair na prova, na avaliação. Então, a todo instante, olha só esse sinal aqui, ó, esse signo. Esse é o Φ, a letra Φ do alfabeto grego, o minúsculo. É representação da filosofia. Às vezes as pessoas me param e perguntam, que sinal é esse? É o da filosofia, né? O Φ, do alfabeto grego. Ele tem essa versão minúscula e em maiúscula, que vai... Na próxima eu apresento para vocês. E aí na escola? E aí lá na sua comunidade? Qual é o sinal? E aí na sua comunidade indígena e quilombola? Quais os tipos de sinais que vocês usam? Manda para a gente aí no grupo, para a gente se interagir. Olha, professor, esse sinal aqui representa isso, isso, isso. Então, os sinais, eles estão em todas as partes, tá? E, às vezes, uma imagem, enquanto sinal, ela diz tudo. Todo um texto. No componente curricular de língua portuguesa, você, às vezes, faz uma redação com uma única imagem. Ou, na redação, você pode representar ela por uma imagem só. Todo o contexto. Muito legal isso, tá? Vocês podem comunicar a pessoa através dos sinais, através de texto e etc. Voltando, olha aí. Os filósofos e a linguagem. Vamos colocar alguém, né? Alguns pensadores que falaram um pouco, ou deram atenção minimamente, até às vezes, para a questão da linguagem. O Platão, século IV a.C., ele diz que o bom uso da palavra, da linguagem, é o exercício do pensamento, fazendo com que nos aproximemos cada vez mais das verdadeiras ideias por meio da linguagem. Olha só, gente. E lá vocês estudaram lá no primeiro e no segundo ano, certo? Ele diz que existe o mundo das ideias e o mundo dos sentidos, tá? Então aqui é o verdadeiro para ele. De acordo com o pensamento de Aristóteles, ó, já é outro pensador. E esse foi aluno desse, ó. O humano é um ser de linguagem. Então tá aí. É a linguagem que nos faz humanos, nos diferencia dos outros animais. Então tá aí. Um dos pontos, né, no pensamento de Aristóteles, que o que nos distingue dos animais são a nossa linguagem. Porque os animais, para se comunicar, eles têm um tipo de linguagem, que é o som, né, o ruído, é um instinto que eles têm, né, do estilo deles. Não é assim que nem nós, né, temos a inteligência de discernir, etc. Mas eles entendem entre si, tá? Aqueles sinais. Mas a linguagem em si, comunicativa, essa nossa que nós usamos hoje, ela é propriamente dos seres humanos, ok? Vamos lá? Por exemplo, Thomas Hobbes, já na Idade Moderna. A linguagem foi a mais importante das criações. Ó. Sem ela não seria possível comunicação. Aos homens, nem ao Estado, nem à sociedade, nem
contrato nem paz. Então, assim, sem a linguagem, ó. Ela que nos possibilitou essa comunicação. Então, para ele vai dizer, ó, sem essa linguagem não teríamos essa comunicação com os homens, com o Estado, com a sociedade em si, nem um contrato nem paz. Segundo ele, a linguagem é uma invenção fecunda para prolongar a memória dos tempos passados, estabelecer a conjunção da humanidade. Aqui, ó, entra a questão da história. Componente curricular de história. Então tá aí. A linguagem, ela permite isso, uma invenção que é fecunda, tá aí, ó, para prolongar a memória dos tempos, a história, né, os acontecimentos. Os acontecimentos aí na sua comunidade, é através da linguagem que permite-nos que, ó, aquele fato ficou muito importante na nossa escola. E eles podem até lembrar 2, 3 anos na frente, até mais. São os fatos históricos e fecundos, através da linguagem, nós o lembramos, trazemos à tona, né, dessa perspectiva. Continuando, olha aí. Agora sim, o Thomas Hobbes, em sua obra, essa obra dele, ó, o Leviatã, ele diz que o uso da era geral da linguagem consiste em passar, né, o nosso discurso mental para um discurso verbal. Então tá aqui, ó, raciocínio primeiro, você raciocina e depois transmite, fala, ou cadeia de nosso pensamento para uma cadeia de palavras. Agora entra essa questão, veja bem. Quem aí de vocês, olha só, vamos lá, até o professor Sami aqui. Quem aí de vocês, passa para nós, professores presenciais aí, tem dificuldade de transmitir as ideias para o texto? Tem a hora da redação, revisa aquela redação que eles fazem. Alguns, quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu tinha toda a ideia aqui, ó, todo o pensamento, tá lá, ó. O Hobbes vai dizer. Só que as ideias estavam todas aqui, eu não conseguia transmitir para o papel, em palavras ali. Muito complicado, ou seja, é um exercício, eu tive que exercitar isso para que eu pudesse, e muitas vezes eu ainda erro, não consigo, porque está perfeito aqui a ideia, o texto, a redação todinha, exemplo de redação sobre a inteligência artificial na atualidade, os benefícios e malefícios. Aí, ó, o tema bem interessante. Tá aqui as ideias, eu já formei, fiz introdução, desenvolvi e vou concluir. Só que eu tenho dificuldade de passar para o papel. Isso é um exercitar. Agora, outras pessoas não. Ou depois do exercitar, ou tem essa aptidão, essa habilidade. A mesma forma que ela raciocina no pensamento, transmite para o papel com facilidade. Eu já, quando cheguei na faculdade, tive essa dificuldade. Porém, melhorei, tá? Eu melhorei. Mas ainda não estou 100%. Continuando ali. Então, esse contexto que ele vai dizer aqui, ó, é aquele que vocês estão passando aí no Revisa, nas redações. Para alguns, né? Porque outros já têm essa aptidão. Gente, tá aí, ó. Ela consiste em passar o discurso mental que você raciocinou para o discurso verbal, ou cadeia de nosso pensamento para uma cadeia de palavras. Agora, Rosenstock, né, ele defende a ideia de que a linguagem é um verdadeiro milagre da vida do homem. Olha só, galera. Ela tem algo soberano que dá base para novas articulações. Para mim, a linguagem é a mãe da razão e da revelação. É o seu alfa, o seu ômega. Olha aqui. Letras do alfabeto grego também, tá? Assim como o Fi tem o alfa e o ômega, o início e o fim, lá do alfabeto. É a questão, né, não é a razão, e sim a linguagem. Quando o homem fala uma língua, já tornou-se e continua a tornar-se humano. Então tá aí. Imagine eu discriminar. O professor Sâmio só sabe Libras. Não vou dizer que ele está no meu cotidiano, não. Vou distinguir, diferenciar ele, isolar ele. Não. É uma linguagem. Eu não posso distinguir. Eu tenho que trazer para o meio. Inclusive, eu tenho que aprender isso para que possa se interagir com ele dentro dessa perspectiva.
Entenderam essa questão, gente? E ele coloca a linguagem como algo milagroso. O que é o milagre? Tem a perspectiva religiosa, cristã, etc., mas uma perspectiva da vida. Tá? O que é o milagre para você? O que é? Tem a ciência, às vezes, quando faz um milagre na vida da pessoa de cura de doença, aí eles dizem, o milagre é quando a ciência não consegue provar e provar o que aconteceu. Algo extraordinário, milagre. Olha só, gente, ele comparou a linguagem, aquilo que nós estamos aqui falando, em um milagre da vida. Por quê? Será que é? Qual o poder que a linguagem tem? Tem muitos, de comunicar, interagir, né? Muita perspectiva. Às vezes, na comunicação, eu estou comunicando a alguém, eu falo algo aqui, isso pode interromper lá no ouvido do outro. A linguagem, dependendo como eu estou, a linguagem chega nos meus ouvidos distintamente daquilo que ele pronunciou. Há essa interação, essa ligação, ok? Para a gente poder entender. Duas pessoas ressentidas, as linguagens não vão chegar corretamente da forma como saiu. Vai chegar no ouvido do outro totalmente diferente, ok? Vamos lá, olha aí. Próximo pensador. Para que serve ela, gente, a linguagem? Rosenstock, é o Jacobson, ele propôs o estudo de 6 funções da linguagem. 6, ó. Vou colocar aqui o número. Que é a função referencial, a linguagem possui essa. Por quê? Porque ela é orientada para o contexto da comunicação. Tudo está em nossa volta. Exemplo, hoje está frio. É no cotidiano, a linguagem referencial. É tudo que está em nossa volta. Nosso estado, nesse período, estamos num período quente, né? Temperaturas. Então, essa é uma linguagem referencial. As pessoas a todo instante estão falando, temperatura muito alta. Inclusive, não só no nosso estado, pode abranger no âmbito Brasil, planeta, etc. Ok? Então, segundo Rosenstock, né? Jacobson, desculpa, a linguagem referencial. A segunda, vamos lá. Função expressiva, gente. A linguagem está centrada no emissor que declara sua atitude afetiva. Exemplo, o poeta. Então, assim, olha só. A poesia em si é uma linguagem expressiva, é uma linguagem que eu estou expressando para alguém, né? Eu estou, assim, algo romântico, romantizado. Eu vou transmitir aquilo através da poesia. Muito interessante, olha só. Então, ela é referencial do meu cotidiano, ela é expressiva no âmbito das poesias, etc. Até música, vocês podem incluir nesse âmbito. Olha só as funções que ela tem, a linguagem. Né? Bem em perspectiva isso. Vamos lá, continuando. A função conotativa é a terceira, que é direcionada ao destinatário, invocando o exemplo. Ei, você aí. A gente usa. Agora entra a questão da língua portuguesa, olha só. Ei, já entendi, você está pegando alguém dizendo, quero falar com você. Aí, segundo os sinais, é uma exclamação. É exclamando, né? Expondo. Então, essa é a conotativa, tá? Inclusive, vocês até estudaram no âmbito do componente curricular de português. Vamos lá, continuando. E a próxima é a função fática. Ela serve para estabelecer e manter ou romper a comunicação. Exemplo, bem, pois, aqui nos componentes curriculares de língua portuguesa, a gente chama isso aqui de... Como é que fala? Bem, pois, conectivos, né? Será? Interjeição. Então, é nessa perspectiva que vai colocando, tá? E a quinta, funções... Desculpa. E a próxima é função metalinguística. É a quinta mesmo, é essa aqui. Tira este. É uma linguagem fazendo comentário, gente. Metalinguística. De outra linguagem. Exemplo, leitura de uma obra de arte. Exemplo, olha aqui.
O professor pede para vocês fazerem um resumo, uma resenha de um livro ou de um texto. Essa é uma metalinguística, tá? Ou seja, vocês vão fazer um comentário já de outra linguagem, de um texto. Ou de uma imagem de arte, está lá a imagem, linda, maravilhosa. Faça a análise textual daquela imagem. Vocês vão escrever o que entendeu, o que verificou nela. Então, é uma metalinguística aí, ok? Próximo, olha aí. Função poética, ela visa a mensagem em si, colocando em evidência o quê? A própria forma. Exemplo, estética. Aí entra a questão da filosofia estética, né? Lá do segundo ano. Análise das questões artísticas. Agora, nós temos tipos de linguagem. Nós vimos a função, tá? Agora os tipos. Temos a formal, galera, ó. O que é uma linguagem formal? Olha só, vocês vão ver isso aqui, ó. Acho que vai ajudar vocês. Quando forem fazer o Enem, eles vão dizer, na orientação da redação, ele vai dizer, ó, utilize o uso correto da língua culta. Olha só, o que é isso? Aí eu vou dizer, professor, o que será isso? O uso correto da língua culta. Eu posso dizer, ei, mano, e aí, galera? Posso até dizer, mas tem que explicar na língua culta. Ou seja, é formalidade, gente. Exemplo, você foi convidado para um casamento, aí você foi de bermuda, de praia, tênis, de chapéu, óculos de sol. Qual é a formalidade do casamento? Uma roupinha social, tênis adequado, calça escura ou jeans, etc. É a questão da formalidade no âmbito da vestimenta e na linguagem também, na escrita. É necessário ter essas formalidades. O professor tem que acabar com a minha informalidade? Não. Mas há momentos que vocês têm que utilizar da formalidade, tá? Na hora da redação do Enem, tem que saber usar adequadamente as palavras, né? Utilizá-las, tá bom? Não do jeito que eu falo. Imagine eu colocar VC, como eu falo nas redes sociais, que é você, né? Eu escrever VC. Por quê? Só o PQ, não. É a formalidade, é o uso correto, culto da língua. Voltando a olhar o exemplo. Então, assim, a linguagem formal ou culta, ela está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Exemplo, Vossa Excelência, Meritíssimo, a senhora está bem? Bom dia, senhor. Sócrates, tá bom? Eu vou até ali, vou fazer esse percurso nessa perspectiva. Agora, sim, no outro tipo é informal, ó. Agora, esse sim, essa é a questão que vocês podem utilizar do cotidiano seu, tá? Não tem nada. Inclusive, tem né, livros com essas informalidades. A linguagem formal ou coloquial representa o que? A linguagem cotidiana, do dia a dia da pessoa. Espontânea, regionalista e despreocupada com o quê? Com as normas gramaticais. Então, é o meu dia a dia. Exemplo na rede social. Eu posso resumir um PQ, que é porquê, um VC. Eu coloco um desenho que vai representar algo. Então é informalidade nessa perspectiva. Eu vou até ali, você diz, vou fazer um corre. Imagine só a gíria, né? Bem interessante. Você caprichou no trabalho e vai dizer, ó, fiz só tal talento. Tá lindo. Nessa perspectiva do seu dia a dia. Conforme a regionalidade, ok? O Sami vai falar o estilo, né, do cotidiano dele, as gírias, a linguagem formal, e eu vou falar o meu estilo. Então, inclusive, cada estado tem o seu, cada região, cada cidade, etc. Voltando, vamos ver exemplos ali, olha ali. O AI, né, lá dos mineiros. Ó, o VC, porque das redes sociais. Ei, mano, né? Fazer um corre, etc. Tem vários. Qual é anota aí no seu diário, vamos lá, vem aqui comigo. Quais as gírias que vocês mais usam aí? Qual? Vai falando aí, mandando pra gente. Aqui, professor, aqui na escola a gente usa muito essas daqui, ó. Pode mandar, ok?
anota e manda pra gente. E anota no seu diário, tá? As várias maneiras de gírias. Então, essa é caracterizada como linguagem informal, tá? Tem desvalor? Não, mas no seu uso adequado, tá? Não é que ela não tenha valor, ela tem sim, mas no seu devido uso adequado, ok? Vamos lá. Agora os tipos, gente. Temos também a linguagem verbal e a não verbal. Como assim? A verbal é necessário um sistema simbólico. Lembra dos símbolos? É uma linguagem humana, ela está baseada em palavras orais e escritas, né? É o falar. E a não verbal é o que possui outros tipos de unidade, como o gesto, o professor Samuel aí, os gestos, né? O movimento, a imagem, a dança, outros exemplos, tá? Então, quando se fala descreva, né, faça em linguagem verbal. Vocês vão falar, expressar, tá? Apresente o trabalho em linguagem escrita. Você já identifica. Então, apresente o trabalho em linguagem não verbal. E aí, tem várias opções. Libras, mais a dança, um desenho, gestos. Então, nessa perspectiva, tá? Olha só como é interessante estudarmos sobre a questão da linguagem na nossa vida. Então, ela tem muita importância de ser analisada. Às vezes, a gente deixa de se comunicar com o outro, até perde a amizade de um colega ou dentro da família, por falta de analisar a nossa questão de linguagens. Tá bom? É necessário para que tenha interação e comunicação. Vamos lá. Linguagem, pensamento e cultura. Qual a relação desses três? E o significado de cultura, galera? Cultura é um exemplo, né, um complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes, todos os hábitos, né, aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente família, tá? Não somente no meio da família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Então tá aí, isso é cultura. Vamos além. Aí eu trouxe a questão do dicionário, ó. Ele vai dizer que cultura é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos também, ó. As religiões também entram no meio da cultura, tá? Das manifestações intelectuais e artísticas, caracterizam uma sociedade, por exemplo, cultura inca, cultura helenística, etc. Normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro, que provém de culturas distintas. Tá bom? Então, assim, e você vai dizer o que é cultura? Ó, temos um videozinho que eles vão nas ruas e perguntam das pessoas o que você entende por cultura. Vamos lá assistir, olha aí. A cultura é parte do que somos. É nela que está o que regula a nossa convivência e a nossa comunicação em sociedade. Ao mesmo tempo que é amplo falar de cultura, é também muito individual. O que você entende por cultura? Cultura, para mim, eu acho que é uma coisa que a gente vemos todos os dias. Porque a gente trazemos a cultura dos nossos próprios familiares. Porque o que a gente vive, ou o que a gente pensa, o que a gente pode falar, até mesmo o que a gente vive no nosso dia a dia. Bem, eu entendo que pode ser vários hábitos, né? Por exemplo, comidas típicas, danças regionais, hábitos de lazer também, que uma cultura pode ter, tipo ribeirinhos, né? Tem um tipo de lazer específico. Bom, a cultura para mim, ela não é só a dança, a música que representa uma cidade, mas sim os costumes do povo de cada lugar. Por exemplo, como eu sou daqui de Porto Velho, eu venho de um local onde a cultura lá, as pessoas agem de formas diferentes, as pessoas comem, se alimentam e fazem bastante coisas diferentes. E aí, você concorda com eles? Mas para não ficar nenhuma dúvida, vamos saber o que diz um especialista em cultura. Cultura, para mim, ela engloba diversos elementos, diversos fatores que caracterizam uma determinada sociedade. Desde elementos tangíveis, como a vestimenta, objetos, símbolos, como elementos intangíveis, que seriam as leis,
normas que regulamentam o comportamento da sociedade. No meu entendimento, isso é cultura. Olá, queridos! E aí, vocês, o professor presencial já entrevistou vocês? O que é cultura? Podem falar, cada um vai ter uma forma de explicar, de explanar, né, sobre o que você entende por cultura. Vamos adiante conhecer mais, além. Tem razão, né, Heidegger e Gadamer, né, que é quando proclama que a linguagem é o solo da cultura. Olha só a relação. Já achei uma relação, tá? Entre cultura e linguagem. Então, assim, a linguagem em si é o solo, né? Tá aqui o solo no chão e a cultura está em cima aqui, ó. Entendida, né? Não apenas como a capacidade de participar de um número cada vez maior de valores intelectuais ou artísticos, mas antropologicamente, que é o estudo do ser, como acervo de tudo aquilo que a espécie humana veio acumulado ao longo de sua experiência histórica. Agora tem a questão do pensamento de Rousseau. O que ele vai dizer? Para Rousseau, a cultura seria definida como bondade natural, solidariedade espontânea. Tá bom? Agora Voltaire e Kant, o que ele vai dizer sobre cultura? Os dois, ele vai dizer que a cultura e civilização representavam ambas o processo de aperfeiçoamento moral e racional da sociedade. Então tá aí, o ser humano vai saindo, né, do mundo da sua cultura, através da sua cultura ele vai aperfeiçoando, né, a questão da moral, da ética, da racionalidade no meio da sociedade. Então, dentro dessa perspectiva que ele vai avançando seus questionamentos, né, suas ideias. Agora, Hegel, ele compreendida, né, diz que a cultura é compreendida em sua relação com a história. A cultura é definida como um conjunto organizado dos vários modos de vida de uma sociedade. Então tá aí. Exemplo, vamos lá. Se eu for agora aí na sua escola, veja bem. Se eu for agora aí na sua escola, eu quero fazer uma análise, conhecer bem ela. Então eu vou analisar os costumes, né, os seus feitos, seus estilos, a alimentação, né, que tem na escola, as vestimentas, a forma como as pessoas cumprimentam os outros, conversam. Então são os costumes, eu vou analisar e vou ver, olha, a cultura dessa escola é isso, pela análise que eu fiz. Veja bem, né? É o conjunto organizado dos vários modos de vida de uma sociedade. Então tá aí, eu vou dizer, ó, essa é a cultura. Continuando além. Agora o Hegel vai além, ó. A concepção de cultura, ela estaria o quê? Relacionada com as formas como os homens vão compreendendo, representando e se relacionando com os vários elementos e componentes de sua existência. O trabalho, a religião, a linguagem, a ciência, as artes e a política. Então tá aí. É relacionado a isso. Cultura do trabalho, da religião, da linguagem da pessoa. Tá aqui entra aquela questão informal e formal, né? Entre as gírias, né? O jeito de falar, etc. Então, bem nessa perspectiva. Olha só, a linguagem é um instrumento que faz o quê? Que nos permite pensar e comunicar o pensamento, estabelecendo diálogos com os nossos semelhantes. Assim afirma Hegel. A cultura é definida como um conjunto organizado dos vários modos de vida de uma sociedade. Então tá aí. Nessa perspectiva, veja bem, nessa perspectiva pode-se dizer, destacar aqui, que a cultura são tudo aqueles modos, aquelas construções que nós vamos produzindo ao longo da caminhada da história, desde o início, culturalmente. As produções, porque nós, por natureza, assim como diz Aristóteles, somos seres políticos, somos seres sociáveis, né, de sociedade, e somos seres culturais, ou seja,
estamos em volta de várias culturas, né? Transformando, né, todos os ambientes. Ou seja, a natureza está aí. Por exemplo, eu pego, né, aqui os gregos pegaram essas pedras na natureza, pegaram as pedras, transformaram, esculpiram e fizeram a cultura dele, dos gregos antigos, lá da Grécia. Os egípcios, está aqui, ó, construíram várias pirâmides, né, enormes, e até hoje elas são enigmáticas, né? Eles têm alguns conceitos culturais dela, mas ainda há muito mistério. Na Índia também, né, na perspectiva, tem vários elementos ainda a serem revelados, expressados então, culturalmente. Vocês percebem que se na nossa região, de escola para escola, de bairro para bairro, de cidade para cidade, e vai até chegar no planeta, são formados de culturas distintas umas das outras. Então, os gregos antigos, ó, na época a cultura deles era que eles viam a política, a linguagem, uma forma de comunicação do bem comum. Na Idade Média já entrou a questão de Deus, e na atualidade nós já pensamos mais no racional, né? O ser humano estando à frente de tudo nessa vida. Um ser construtor. Olha só a distinção. As caixas d'água de aço, como seriam umas caixas d'água lá no mundo grego? Olha só, questões culturais que envolvem, né, toda a sociedade e aquilo que eles vão produzindo. E quando vocês estão no terceirão, saírem para a universidade ou faculdade ou empreender algo próprio de vocês, tomar conta, né, da fazenda dos pais, do sítio, das plantações, é aquilo que você decidir. Tem uma história que ficou, tá ali. Na hora que você lembrar, todo passo a passo, desde o momento que você entrou na escola e seus pais fizeram a sua matrícula. Ou seja, ali existe uma cultura, né, formas culturais. E eu não posso distinguir a minha cultura do professor Sâmio. Ele tem um estilo que ele vive, é cultural dele, da família, etc. Eu não vou discriminar como ele vive. Então é distinto, né? Tem vários. Olha só como o nosso mundo é perfeito. Somos seres de gêneros iguais, mas temos distinções e muitos para que a gente possa construir aquele grande quebra-cabeça, aquele grande mapa, né, de conhecimento, de culturas distintas. Quando se reunir em algum lugar, as várias culturas distintas, haverá um diálogo, um debate para chegar ao bem comum, para o bem de todos. Olha só. Esse é o comum, né? A relação de cultura, de sociedade. É nessa perspectiva que a gente tem que caminhar, ok? E olha só, não saia daí não, que daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.